capítulo 1. Glórias a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Salmos, capítulo 1. Versículo bem conhecido, galera. Na verdade, esse capítulo aí é bem conhecido. Santo é o teu nome, Jesus. Amém? Vamos lá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como palha, que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. 6 ali. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Não feche sua Bíblia, eu preciso que você fique com a sua Bíblia aberta para nós acompanharmos essa leitura durante a pregação, para vocês entenderem um pouquinho bem do contexto. Permaneçam, por favor, e vamos fazer uma oração. Deus, eu te agradeço, Senhor, por mais este momento. Obrigado, Senhor, por estar aqui mais uma vez. Pai, fala conosco através dessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, está aqui. Que nós possamos entender o máximo possível que o Senhor tem a falar conosco. Abra os nossos ouvidos, olhos espirituais, Senhor. Que nós possamos estar atentos a cada detalhe que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Blinda nossos ouvidos, Pai. Nosso coração, que nós possamos estar atentos a cada detalhe que o Senhor quer falar conosco, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Então, igreja. Toda vez que eu sei que eu estou na escala de pregação, eu falo para Deus, Deus, fala comigo nos mínimos detalhes, porque eu preciso saber o que o Senhor quer falar, o que o Senhor quer que eu fale com a igreja. E que eu possa estar atento também, né? Não adianta falar nos mínimos detalhes e eu não estar atento a isso. E percebendo nesses últimos 2 domingos, eu vi que Deus vem falando muito sobre o amor. E quando fala sobre o amor, é um negócio assim que pega na gente. A Anne falou sobre a adoção ali, eu vi um teatro e tal, foi muito interessante, aquilo mexeu comigo. Mike falou domingo também sobre o amor, sobre porque nós termos mais empatia pelo povo, nós não olharmos só para nós como igreja, mas olhar para aqueles que estão lá fora perecendo. E quando nós falamos de amor, o amor de Cristo, isso automaticamente resplandece para as pessoas, através das nossas vidas. Então eu pensando, Senhor, que eu quero falar sobre o amor também. Eu tinha uma palavra sobre o amor que eu ia trazer hoje, mas Deus ministrou no meu coração. Não. E eu questionei Deus, né, como sempre faço. Por que, Deus? Porque Ele falou assim para mim, por que você acha que as pessoas muitas vezes ficam frias na minha presença? Falei, Senhor, tem X razões aí. Você ficou pensando, e eu fiquei sentado aqui no domingo, pensando, por que será que muitas vezes nós ficamos tão frios? Por que muitas vezes Deus tem que levantar pastores, profetas para nos alertar sobre o amor? Lá em Apocalipse 2 diz que o amor de muitos esfriarão. A igreja fazia de tudo, pregava, tocava bateria, dançava, mas eles esqueceram o amor. E eu pensando, por que, Senhor? Por que nós temos que passar por isso? Por que nós temos que passar por essa fase da apostasia da fé, onde muitos se afastarão, o amor de muitos se esfriarão? Então é isso que você vai falar. Para chegar a esse amor esfriar, a gente precisa passar por um processo. E é esse processo que eu vou falar para vocês hoje. Por que nós chegamos nesse patamar? Por que o Senhor nos alerta sempre sobre o amor? Por que nós temos que amar o próximo como a si mesmo, mas muitas vezes nós não colocamos isso em prática? Por que viver o evangelho do amor é tão difícil?
e achamos tão bonito, mas tão difícil e pouco praticado, infelizmente. E Deus me trouxe essa palavra, lá em Salmos. Ali a gente vê uma analogia bem legal que fala sobre árvore e palha. E o tema da mensagem hoje é essa. Quem somos? Árvore ou palha? No momento você não vai entender, né? Não sei nem qual que eu sou, porque qual que é o melhor. Mas você vai entender durante a pregação. E Deus falou sobre essa figura para mim. Essas duas figuras, árvore e palha, que explica aqui nesse versículo, nesse contexto aqui. Mas primeiramente nós vamos saber o que é a árvore. Vamos saber o contexto, um pouquinho das características da árvore. A árvore, ela tem uma raiz forte. Raiz forte. E eu lembrei de uma coisa bem interessante. Eu costumo muito assistir aqueles canais de animais no Animal Planet, National Geographic. Eu confesso para vocês que eu amo esses canal. Acho que deve ter alguém que gosta também. É massa. E cara, eu vejo assim muita coisa, velho. E eu vi algo muito top lá no Pantanal. Os caras estavam passando assim num lago enorme assim. E chegaram perto de um barranco, tinha uma árvore gigante, cara. Eu acredito que centenária aquela árvore. E eles passaram do lado assim, a árvore estava no barranco, a metade dela, da raiz, estava exposta, não tinha mais terra, não tinha mais nenhuma. E a outra estava enraizada. E depois eu vi ali, nossa, enorme as raízes, enorme. E eu vi que tinha alguns animais que estavam se abrigando ali. E eles passaram assim, filmaram aquelas raízes grossas, enormes. E depois passou uma tempestade, eles filmaram uma tempestade enorme, passando assim, vento e tal. O que eu quero dizer com isso? Independente de onde está, se está metade do raiz ali, se está um pouco para fora, dependendo do tempo, né, 100 anos ali, mesmo assim, independente da tempestade, o que for, a chuva que for, ela continuou. Sabe o que Deus está querendo dizer para nós? Primeiramente, aonde estão as nossas raízes? Talvez a gente pense assim, você já viu aquela figurinha? Tem uma figurinha bem legal que aparece no Facebook ou no Google mesmo. Uma árvore grande e uma pequenininha. A árvore talvez tenha um tamanho muito grande, por tamanho, ela quer amedrontar a pequenininha. Mas embaixo você vê a imagem de uma raiz bem pequenininha na árvore grande, mas a árvore bem pequenininha com uma raiz bem, bem profunda. Muitas vezes somos nós. Nós achamos que estamos acima da média, mas as nossas raízes estão lá no início. Qualquer ventinho cai. E aquele que muitas vezes nós não damos valor nenhum, olhamos para eles e menosprezamos, é aqueles que têm mais a presença do Senhor. Que é onde é aqueles que pode vir o que for, não derruba. E agora a primeira pergunta que eu te faço: aonde estão as suas raízes? Superficial? Já está aparecendo? Está aparecendo, mas pode vir o vento que não vai cair, igual a outra que eu vi, centenária? Ou não sei? Aonde que está fixa as minhas raízes? No solo do Senhor? Ou qualquer areia, qualquer barro por aí que eu tenho me alimentado? Pense para refletir. Realmente ser árvore não é fácil. Desde a sementinha até o crescimento há muitos processos. Mas eu não vou falar dos processos do crescimento, quero falar dela grande já. É essa figura que o Senhor quer falar conosco. Segundo, raízes fortes, galhos resistentes, criando sombra e abrigo para os animais. Você forte, você resistente, você fixado no Senhor, você se torna abrigo para as pessoas. As pessoas vão olhar para você e falar assim: porra, Marlon, cara, eu preciso de um conselho seu. Cara, minha vida está horrível, brother. Eu preciso de um conselho, de um abraço. O que você me diria? O que eu faço? Agora, se nós não estamos com as raízes fixadas no Senhor, as pessoas vão procurar a gente não tem argumento nenhum, porque eu estou precisando também. Eu não sei nem o que falar, o que eu vou falar algo para alguém se eu estou precisando mais do que ela? Hoje eu estava lá no sepultamento do nosso amigo Constante e eu vi isso presencialmente. Pessoas ali assim, arrasadas. E eu olhava para aquilo e falava assim: Senhor, me dê forças e sabedoria para saber o que falar para essas pessoas. Nós precisamos ter alojamento para essas pessoas.
Nós precisamos amar essas pessoas e principalmente dar um suporte para essas pessoas. E eu olho para você, analise hoje. Você poderia ser um grande suporte para uma pessoa hoje? Você poderia ser um alojamento para uma pessoa hoje? Se uma pessoa desesperada na rua aparece para te dar pedindo ajuda, o que você faria? Igual o Mike falou domingo, o problema é teu. Ah não, não é da minha. Passa para o outro. Deixa que o pastor resolve. Nós precisamos entender, igreja, que para ser árvore a gente precisa muitas vezes renunciar a algumas coisas, aprender algumas coisas, buscar e enraizar no Senhor, não em qualquer areia, qualquer barro que tem por aí. Senão nós vamos precisar um dia e não temos condições de dar o suporte para as pessoas. E nós vamos virar palha. E eu já vou falar um pouco sobre a palha depois. Terceiro, resiste a chuva e tempestade. Independente do que for, meu irmão, você pode estar quebrado. Eu gosto de lembrar disso porque quando eu estava no terceiro ano do ITQ foi o ano mais difícil da minha vida. Não por causa do ITQ, o ITQ foi uma bênção na minha vida, mas porque eu estava passando por situações muito difíceis. E Deus levantou pessoas dentro daquele instituto teológico para me abençoar. Tinha uma professora abençoada que toda vez antes das aulas ela chegava no quadro, pegava um por um os alunos e perguntava: qual que é o seu pedido de oração? E ela anotando o pedido de cada um. Tinha vezes que ela parava no meio da aula, gente, porque ela sentia que o negócio estava punk. Ela fazia uma roda assim, ó. Agora a gente vai orar pelos esses pedidos. E ela orava pela nossa vida, orava, intercedia pela nossa vida. Era ali que o bálsamo do Senhor descia nas nossas vidas. Ali eu me sentia renovado, porque Deus sabe como é difícil. Muitas vezes tem situações na nossa vida que é só o Senhor mesmo para conseguir nos dar suporte. E eu gosto de falar sobre isso porque, independente da chuva, da tempestade que for, Deus está contigo. Agora, se não tiver a tua raiz enraizada no Senhor, meu filho, você vai cair na primeira. E não adianta colocar a culpa no Senhor, não. Porque muitas vezes nós não buscamos ao Senhor, muitas vezes o reino do Senhor está em segundas mãos. Muitas vezes nós colocamos o reino de Deus nem em primeiro, nem em segundo, muitas vezes em terceiro lugar. E daí quando a chuva vem, cai. E daí é culpa do Senhor. O Senhor não está me olhando. Eu não sei o que fazer agora, o desespero passa. A vez passada que eu preguei, que eu falei sobre Emaús, sobre os discípulos. E uma coisa bem interessante. Quando Jesus morreu, eles ficaram desesperados. Quem será nós agora sem o Senhor? E o Senhor falando: eu vou voltar, rapaz. Eu vou voltar, seus cabeça dura. Não. Eu vou voltar para Emaús. Saíram de Jerusalém, que era a terra prometida, onde o Senhor ia cumprir o propósito, e voltaram para Emaús. E Jesus falando: não, eu vou voltar. E eles ficaram desesperados, porque a tempestade estava vindo. O Senhor veio até o caminho, falou com eles, levou eles lá, almoçou, jantou junto com eles, deu uma repreendida neles e eles voltaram. Sabe o que Deus está querendo falar com a gente essa noite? Que muitas vezes nós temos culpa dos nossos erros, e Deus, Ele está aqui preparado, está aqui olhando para a igreja falando: eu estou aqui, eu nunca saí daqui, eu sou Jerusalém, eu sou o propósito, e quem está se afastando de mim, quem? É você. Nós muitas vezes se afastamos do Senhor, minha gente. Por quê? Porque as nossas raízes estão superficiais. Entenda, igreja, árvore não é só tamanho. Se tamanho fosse documento, Golias seria o grande exemplo da Bíblia. Se idade fosse alguma coisa, Jesus não era o maior representante, o grande exemplo. Matusalém, com 968 anos, ia ser o grande representante. Então, idade e tamanho não faz a diferença no reino de Deus, mas a sua busca e intensidade ao reino de Deus. Vamos lá. Uma árvore resistente, ela gera frutos que viram alimento a outros indivíduos. Automaticamente, você forte, com as suas raízes fortes, você vai gerar frutos.
E o que significa essa linguagem de gerar frutos? Alimentar as pessoas. O alimento não vai ficar só para você, você vai ter que levar para alguém. Você não vai conseguir se contentar e ficar só para você, só para você, só para você. Eu vou levar esse alimento para as pessoas. Eu vou pregar o evangelho para alguém. Eu vou levar essa palavra para alguém. Eu preciso, já que Jesus me alcançou, preciso levar esse Jesus para as pessoas também. Só que isso é um processo. Isso é um processo. E o primeiro processo é se eu quero realmente isso. Porque eu citei várias características da árvore. Mas para se tornar uma árvore resistente, grande e forte, são vários processos. E vamos para a gente dar uma adiantada. Mas, pastor, como que eu faço para se tornar uma árvore forte? Vou te dar a receita. Vamos lá em Salmos, lá no Salmos 1, vamos ler o versículo, o 1. Que diz lá: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O primeiro ali, bem-aventurados. Quando Deus fala bem-aventurado, entenda. O significado de bem-aventurado é feliz. Feliz aquele que não anda nos conselhos. Porém, a felicidade não é nossa. Entenda? Por exemplo, eu comprei um carro, estou feliz por isso. Ganhei um aumento no trabalho, estou feliz por isso. Mas a felicidade do bem-aventurado que o Senhor está falando aqui é a felicidade dele por nós. Bem-aventurado o Douglas que não anda mais nos caminhos dos ímpios. Bem-aventurados o irmão que não anda nos caminhos dos inimigos. Então o Senhor está falando assim, bem-aventurado, feliz aquele. Então a alegria do Senhor em ver que as pessoas não estão mais andando nesses caminhos errados. Então quando nós entendemos isso, fica mais fácil de interpretar o texto. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O primeiro, conselho. Para você se tornar uma árvore forte, para quem você está pedindo conselho? Se você está pedindo conselho para alguém, você já chegou a pensar se essa pessoa tem alguma coisa para te oferecer bom, que vai te edificar espiritualmente e também como pessoa? Essa pessoa é um exemplo. E não só conselhos de pessoas, mas o que nós estamos ouvindo por aí. Se você quer ser uma árvore forte, você fica ouvindo o quê? Você se dedica o seu tempo ao quê? Um dia eu estava conversando com um amigo e ele estava bem tristão, aí meio afastado dos caminhos. Falei, mas cara, o que você fica dedicando o seu tempo? Eu fico assistindo podcast. Podcast? Mas que tipo de podcast? Cara, uns negócios lá muito nada a ver, de astronauta e tal, beleza, não sei. Mas isso eu perguntei para ele, edificou alguma coisa na sua vida? Não, é só porque eu não tinha nada para fazer. Muitas vezes Deus dá um tempo para a gente desperdiça isso. Nós precisamos, gente, entender o que nós precisamos ouvir para edificar a nossa vida. Deus, Ele dá o tempo, Ele dá... Muita gente reclama, eu não tenho tempo. Tem sim. Tem sim. Muitas vezes a gente não sabe aproveitar o tempo que Deus nos dá. Aprenda a ouvir os conselhos. Aprenda a ouvir quem tem realmente algo para te dizer. Então, quando nós estamos lá, isso daqui falou muito comigo, porque muitas vezes eu perdi o meu tempo ouvindo asneira. Não me edificava nada. E passava horas. Por quê? Porque eu baixei um aplicativo no meu celular e aqui lá me mostrava quantas horas eu consumia cada aplicativo. E por incrível que pareça, o Instagram eu gastava mais de 7 horas no dia vendo. E o que eu aprendi com isso? Nada, só vendo a vida dos outros. Ficando triste porque os outros estavam felizes e eu estava triste. Porque muitas vezes histórias é só enganação, gente. E é isso que nós precisamos entender. Os stories do Instagram é a mesma coisa da árvore que é grande, mas está com a raiz bem pequenininha. É só fachada. Nós precisamos entender, meu irmão. Nós precisamos valorizar o tempo do Senhor. Que o Senhor dá para a gente edificar a nossa vida. O segundo, não se detém no caminho dos pecadores. Quando você fala em detém, é você parar. Você precisa entender, meu. Tem lugares que não foram mais feitos para você.
Até quando nós vamos entender que tem lugares que o Senhor já não quer que você esteja? Porque muitas vezes nós achamos que somos crentes, nós achamos que nós podemos ir em qualquer lugar aí. Achamos que nós temos peito de aço. Vamos lá que não, eu sou um crentão. E toma na cabeça. Tem lugares que nós não podemos estar, meu irmão. Precisamos entender isso. Que o Senhor tem um propósito na vida de cada um, mas nós precisamos ter discernimento e sabedoria, que tem lugares que não é mais feito para a gente. Uma vez eu estava novo convertido. Sabe, né? Novo convertido, primeiro amor é uma doideira. Você quer evangelizar até o cachorro lá fora. E eu cheguei, eu vou numa balada evangelizar. Bem louco. Eu vim desse ramo. E eu queria agora, minha vez, de ir lá evangelizar. Um dia um pastor lá no ITQ, eu amo ITQ. O pastor levantou e falou assim, cara, vocês não tem problema, né? Falou para mim, mas por que, pastor? Estou indo lá evangelizar, cara. Cara, você vai lá e você está preparado para isso? Não, eu estou, pastor. Você jejua, você ora? Não, beleza, eu oro. Cara, você sabe o que você conhece, você sabe aquele ambiente que está lá. Eu não estou te proibindo de você ir lá, mas se prepare antes. Onde estão as tuas raízes? Você está afirmado realmente? Você está preparado para o tombo? Porque você acha que o inimigo vai ficar faceiro de você ir lá e mexer com os dele? Você está preparado para a retaliação? Tipo assim, cara, eu estou sendo bem de boa ainda, mas porque ele foi bem grosso comigo mesmo. Eu dou glória a Deus pela vida dele, porque hoje eu entendo. Cara, foi a forma que ele usou para me amar. Ter cuidado da minha vida. Então muitas vezes tem ambiente que a gente não pode estar. A gente precisa vigiar. Sabe? Porque muitas vezes a gente esquece que é cristão e a gente vai se enfiando em qualquer lugar. E daí, a bomba vem, a conta vem, e a raiz está onde? Superficial cai. E a culpa é de quem? Se a culpa não é dos pastores, a culpa é de Deus. Mas não vigia. Então nós precisamos estar atentos. Atentos, irmão. Se você quer ser árvore, a receita está aqui. Só leia esses salmos. Não é um salmos que você precisa ser um grande exegeta para interpretar isso aqui. Simples. Fácil. Colocar em prática. A receita está aqui. É só colocar em prática. Terceiro. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando você fala se assenta, é comunhão. Alguém sabe me dizer o que significa? Escarnecedores? Boa, esse é fera. Zombadores. Eu achei aqui, até coloquei aqui, o significado. Deixa eu ver se eu acho aqui. Amém. Não achei. Mas é isso, zombadores, aquelas pessoas que tiram sarro, pessoas que não têm compromisso nenhum, pessoas que não gostam de assumir responsabilidades, são esses os escarnecedores. E quando a Bíblia diz ali, se assenta na roda dos escarnecedores, está dizendo, você quer ser árvore? E está se assentando na roda dos escarnecedores? Meu querido, vou falar algo para você aqui, talvez não se ofenda por isso, mas se ofender não posso fazer nada. Não adianta nós muitas vezes se pagar de crente dentro da igreja, lá dentro do nosso trabalho, ser um enviado de Satanás. Mais fofoqueiro e mentiroso. E aqui dentro treme a mãozinha. Nós precisamos tomar uma atitude. Muitas vezes nós chegamos aqui, damos palavras de profecia, e estamos nas rodas dos encarnecedores dentro da empresa, tirando o sarro dos outros, fazendo piadinha sem graça. Quer ser árvore? Mas vivendo como palha? O que nós precisamos fazer, igreja? Deus está sendo bem claro. Por que o amor falta? Por que Deus tem falado muito sobre o amor, a escassez do amor da igreja? Porque nós estamos vivendo muitas vezes como palha. Eu vou falar sobre a palha. O que é a palha? Características. Leveza. Com o vento é jogado longe facilmente. A palha é isso. O pastor Eduardo gosta de falar sobre o crente Zeca Pagodinho. É o crente palha.
deixa a vida me levar, sou feliz e agradeço do jeito que Deus me deu. É isso o crente palha. Não tem compromisso nenhum, um dia está com o pé na igreja, outro dia está lá fora, e a culpa é do Senhor. Se frustra com pessoas, nunca olhou para Jesus, olha só para as pessoas. E aí? Nós precisamos aprender que pessoas não morreram na cruz do Calvário, gente. Quem morreu foi Jesus. E se Jesus frustrar você, você tem que ficar quietinho, pianinho e aceitar. Aceita que dói menos. Porque se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus e pronto, e acabou. Eu sei que é meio difícil engolir isso, meu irmão. Mas nós precisamos mudar. Nós, como igreja, precisamos mudar, porque o nosso amor está esfriando, porque nós, muitas vezes, agimos como tolos. Com atitudes tão inocentes, que vão tirando a cada dia o amor que está a essência do Senhor no nosso coração. E nós ficamos amargurados, colocamos culpa nos irmãos, que o irmão não presta, o pastor lá é muito duro, ele dá cajadada nos outros. Eu dou mesmo, se o Senhor mandar, eu falo mesmo, eu não estou nem aí. Porque o Senhor mandou, goste ou não goste. Então, igreja, por favor, em nome de Jesus, que nós possamos sair daqui diferentes. Antes de apontar o dedo da culpa, faça diferença lá. Antes de olhar o que está acontecendo lá fora, ame, faça diferença. Ame os difíceis, cuide dos difíceis. Que você está fazendo o que o Senhor está pedindo. Não seja palha. Um dia você está aqui, um dia você está lá, outro dia você está aqui, um dia você está lá. Peregrino. Decida-se o que nós queremos para a nossa vida. É isso que o Senhor está querendo falar conosco. Antes de amar, decida-se o que você quer para a vida. Amém, gente? Segunda característica da palha: bonito por fora, morto por dentro. Ah, aquela árvore bonita. Nossa, quanto. Olha que bonito, irmão. Mas você bate assim, oco, morto por dentro. É a palha. Muitas vezes nós estamos aqui dentro da igreja e até ministrando. Muitas vezes até pregando. Muitas vezes dando estudo na célula. Estamos oco por dentro. Muitas vezes nossas raízes estão aqui, ó, aparecendo. Porque chegou um momento que nós estamos no automático, como a igreja de Apocalipse. A igreja de Apocalipse 2, que fazia tudo no automático, mas esqueceram o amor. É característica de palha. Oco por dentro. Muitas vezes as frustrações vêm, meu irmão. As dores vêm. Muitas vezes as pessoas nos magoam. Muitas vezes nós perdemos entes queridos. Mas quando nós estamos enraizados no Senhor, isso não nos abala. Nós podemos ficar tristes, mas não abalados. Isso deixa nós mais fortes. A tempestade vem, nós ficamos mais fortes. Nós precisamos entender que a tempestade não vem só para provar a gente, não. Ensina. Toda tempestade tem um ensinamento. Agora, se eu sou palha, cada tempestade é pior. E eu pergunto para você hoje: você está cheio ou está oco? Bate nesse peito aí. Amém, gente? Preciso ser rápido, que o negócio está passando rápido. A palha, outra característica: palha pega fogo fácil, porém apaga rapidamente. Isso daqui, gente, me perdoe. Toma até uma água. Me perdoem, mas a palha é assim mesmo. Ele pega fogo muito rápido. É um combustível, você coloca ali, mas apaga muito fácil. Muito fácil. Não precisa nem você fazer esforço para soprar para apagar. Ali, 10 segundinhos, apaga. Sabe o que Deus está querendo falar conosco? Que muitas vezes nós viemos para a presença do Senhor, nós enchemos da presença. Nossa, agora eu estou cheio de fogo. Nossa, agora eu estou cheio da presença do Senhor. Não dá 2 semanas, já está afastado.
primeira luta acabou. Te dou um exemplo bem claro aqui dentro da igreja. Muitas vezes nós vamos para o encontro com Deus, achando nós vemos o sobrenatural do Senhor, passa 15 dias, já está afastado, chorando, as pitangas aí. Achando que as lutas estão difíceis, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais saber disso, porque... E aí, palha, você esperava o quê? Você esperava que Satanás ia ficar faceiro com a tua atitude de ir para o encontro com Deus, muitas vezes? Eu só dou um exemplo do encontro com Deus. Mas para ir para algum retiro, para alguma coisa, quando nós colocamos que vamos fazer algo para o Senhor com intensidade, Satanás ele vai investir na sua vida forte. E qual que é a nossa atitude? Permanecer como árvore? Ou deixar a vida levar e ser feliz assim, como palha? Não se contente com um foguinho que começou hoje. Se mantenha como brasa todos os dias e acender aquele que estiver ao seu lado. Tá, você está frio, meu irmão? Então vou te esquentar, porque eu sou brasa, vou te acender. Não ser apagado pelo frio do irmão. Que algo momentâneo, meu irmão, eu já cansei de ver. Já cansei, porque o fogo de palha, até vou falar sobre isso. Nem estava na mensagem, mas vou falar. Já viu esse ditado fogo de palha? O fogo de palha é o seguinte: ele segue o próprio caminho. Ele não gosta de ouvir conselhos, não gosta de ouvir nada. Aquela pessoa, fogo de palha é o seguinte: começa e para. Nunca termina nada. Começa bem e termina pessimamente. E ainda está falando mal. Eu te digo para você, meu irmão, infelizmente é muito crente fogo de palha. Começa muito bem. Nossa, intensidade pura. E depois acabou. Deus, os ímpios lá fora olham, nossa, mas já acabou? Que Jesus que nós estamos oferecendo para esse povo aí, igreja? Que Jesus que nós estamos oferecendo para esse povo aí, igreja? Tá difícil? Você esperava o quê? Eu te digo para você, a tendência é piorar. E vai piorar. Gostando você ou não. As dores de parto não estão nem se iniciando. Nós fomos escolhidos para levar esse amor para as pessoas. E nós precisamos se posicionar como árvore, não como palha. Porque a palha, talvez você vai lembrar. Existe uma florzinha branca assim, ó. Eu na minha infância, eu sempre tirava ela assim e assoprava assim. Fazia um monte de coisinha, ia longe, eu não lembro o nome dela. Mas dava lá, quando eu morava na chácara com meu avô, lá tinha muito. E se essa soprava, cara, ela ia longe, nossa, muitas vezes é nós. Fazendo uma analogia, muitas vezes é nós. Vem a tempestade, vem o sopro do Senhor, muitas vezes para provar, e nós estamos indo longe. E as lágrimas caindo, E o Senhor está aqui falando, a tempestade vem, mas eu estou aqui. As provações vêm, eu estou aqui. As lutas vêm, eu estou aqui. Nós estamos aqui hoje para orar. Orar com intensidade. Muitas vezes cansados do trabalho, passando por situações difíceis na vida, mas nós estamos aqui permanentes. Mas para estar permanente de verdade, nós precisamos nos posicionar como filhos de Deus, como crente de verdade. Precisamos nos posicionar, igreja. Nós somos exemplo, nós somos imitadores de Cristo. Amém, gente? Vamos lá. A palha ela não oferece nenhuma resistência. Ela é frágil. Até aqui achei em relação do fogo de palha, né? Então a palha ela não oferece resistência nenhuma, ela é frágil. Qualquer situação, qualquer circunstância, ela se quebra. Ela não tem aquela resistência onde nós passamos muitas vezes na caminhada com Cristo. Nós caminhamos e o Senhor vai deixando nós mais resistente, e a luta vai aumentando, mas nós estamos ali, muitas vezes um para lá e para cá, mas nós estamos ali, não desistindo. E antes de finalizar,
Ali no capítulo 2, no versículo 2, deixa eu ver. Para ser uma árvore, eu até acabei esquecendo de falar, isso daqui é extremamente importante. Eu falei ali os 3 passos, mas no versículo 2 diz assim: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, não na sua lei. Medita de noite e de dia. Aqui está a receita, meu irmão. Você quer ser árvore? Você quer ser árvore? Como que está a tua vida de oração? Nós só lembramos de orar quando tem culto de oração? Te digo, meu irmão, só existe culto de oração porque nós crentes não lembramos de orar. E tem que criar um culto de oração. Porque senão... Nós estávamos falando sobre oração esse dia com o pastor Eduardo. Muitas vezes não quer orar no monte, quer orar nisso, quer orar aquilo, mas muitas vezes não orou nem na igreja, nem em casa, e quer orar no monte. Mas lá a gente vê os negocinhos brilhando, a gente vê o sobrenatural, aqui a gente vê. Em casa a gente também vê no nosso quarto. E muitas vezes nós ficamos investindo muito tempo em coisas que não agregam nada na nossa vida e esquecemos a oração. E outra coisa que eu quero falar para vocês: aprendam a meditar na palavra do Senhor. Não interessa se você não gosta, é necessidade, não é gostar. Muitas vezes no reino de Deus a gente tem que fazer o que a gente não gosta. E meditar na palavra a gente sabe que é cansativo, dá sono. Mas aprendam, isso é maravilhoso. É como fazer academia, no começo dói, cansa um pouco, mas depois você vai ver como o manjar do Senhor é maravilhoso. Aprendam a ler, vão ler, estudem, busquem mais. Querem ser árvore? Se aprofundam. Esses dias eu estava conversando com um rapaz de 14 anos, presbiteriano. Gosto dessa galera, os caras são bons de Bíblia. Comecei a conversar com ele, rapaz, um cara bom de Bíblia. A gente batendo um papo e tal, falando. Falei, nossa, cara, glória a Deus pela sua vida, irmão. Você tem um conhecimento top. 14 anos assim, ó, moleque. Ele falou assim, meu pai me colocou para ler Bíblia desde os 8 anos. Eu sempre estou lendo, estou entendendo, buscando o que eu não sei, eu pergunto para ele. Sabe o que Deus ministrou no meu coração, gente? Que exemplo nós vamos dar para o nosso filho, se nem nós, como os pais e mães, colocamos isso em prática? Chega lá, não sabe nem quantos livros na Bíblia tem. Me perdoe, mas para você que é crente que não sabe isso, é vergonhoso. Nós precisamos se posicionar, igreja. Nós precisamos buscar mais do Senhor. Busque, leia, consuma a Bíblia. Está aí, tem gente que não tem condições de ver isso. Eles têm que se esconder para poder ler 2 palavras. E nós temos todo esse momento para ler. Consuma isso. Para você ser árvore, você precisa se alimentar. Ore, busque, interceda pelas vidas. Jejue, aprende a jejuar. Se você não sabe, pergunte para alguém. Não tenha medo, não tenha vergonha. Mas você precisa, nós como igreja precisamos nos edificar. Senão nós vamos viver como palha. Não entendendo o propósito e culpando quem não tem nada a ver com a situação. Busque ler. Eu bato nessa tecla porque a área da leitura, de interpretação disso é algo que eu amo, gente. Eu não quero que você seja igual a eu, porque é algo que eu amo muito. Se você amar, amém. Mas eu quero que você busque pelo menos o mínimo para entender. Porque muitas coisas nós conseguimos vencer entendendo. Porque eu sei que eu tenho que passar por isso, porque o Senhor falou que eu tenho que passar por isso. E vai valer a pena porque Ele vai voltar e vai recolher a sua igreja. Se o amor esfriou, porque vai acontecer isso, mas eu não quero fazer parte dessa porcentagem que vai esfriar. Eu quero ser brasa, eu quero esquentar os outros. Mas isso, para mim ter um conhecimento, eu preciso ler, meu irmão. Eu preciso buscar. Amém? Fica de pé em nome de Jesus.
Hoje a oração vai ser um pouquinho diferente, tá? Normalmente nós costumamos